quando Deus diz não. Em sua soberania, o Senhor pode responder não às nossas orações. A palavra de Deus diz em Jó capítulo 35, versículos 12 e 13. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Em que situações Deus lhe diz não aos pedidos que fazemos? Existe alguma coisa que Deus sempre vai responder não? A primeira situação em que Deus sempre vai dizer não é quando o motivo é o pecado. Ou seja, quando o pecado está em nós e não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a primeira situação em que Deus ele responde não é quando nós estamos em pecado ou quando o que pedimos é por causa do pecado. Ou seja, não estamos prontos para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Isso aconteceu com Saul, quando ele abandonou a presença do Senhor, e então quando ele fazia um pedido, Deus não lhe respondia mais. Também Davi, quando pediu a Deus para construir uma casa para o Senhor, Deus lhe disse que ele não poderia, porque ele havia pecado, ele havia derramado muito sangue, e então ele não estava pronto para isso. Com isso eu aprendo que nós precisamos nos preparar, nos consagrar, pedindo: Senhor, me perdoa os meus pecados, e quando eu estiver pronto, o Senhor certamente vai me abençoar. A segunda situação em que Deus ele diz não é quando pode dar errado no futuro. Deus ele sabe todas as coisas. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e Ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Por isso, Deus ele pode dizer não agora para nos abençoar amanhã. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Isso aconteceu com Isaac, quando ele queria ir para o Egito, e Deus falou com ele: não vá, porque ali naquela terra havia fome. Então Deus preservou ele, deu um grande livramento para o seu servo. E Deus ele faz isso conosco, quando ele diz não, porque ele sabe que o melhor ele tem preparado para nós, mas ainda não é o tempo. No tempo certo, ele há de abençoar. Então nós devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, sabendo que a vontade do Senhor sempre é o melhor. A terceira situação em que Deus sempre diz não é quando nós somos egoístas, ou seja, pedimos algo, mas é para nós somente e não queremos compartilhar com o nosso próximo. Deus ele sabe se o desejo do nosso coração é puro ou não. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então muitas vezes nós sentimos algo, um desejo que não agrada a Deus. E Deus, como vê, Ele não atende, porque Ele sabe que não vai ser bom. Isso aconteceu com Paulo, quando ele pediu a Deus 3 vezes para tirar dele um espinho na carne. E o próprio Paulo reconheceu que aquele espinho na carne estava ali para que ele aprendesse a ser humilde, para que ele não se ensoberbecesse. E então Deus respondeu não, mas o Senhor também lhe disse: a minha graça te basta. Por isso Paulo disse: então quando eu sou fraco, eu me torno forte, porque ele aprendeu a ser humilde diante do Senhor. Então peça ao Senhor que limpe o seu coração, que tire toda a vaidade, todo orgulho, toda a arrogância que muitas vezes é em nós. E isso impede que nós recebamos a resposta à nossa oração. E eu concluo dizendo: se Deus disser não à sua oração, pode ser primeiramente por causa do pecado. Então precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e nos consagrar, nos preparar. Em segundo lugar, se Deus disser não à sua oração, pode ser porque algo vai dar errado no futuro. E então você deve confiar no propósito de Deus para você, buscar a vontade do Senhor. Ou também pode ser porque nós estamos sendo egoístas e precisamos aprender a ser humildes
diante do Senhor, mas confie que o Senhor está na sua vida e Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe e responda a sua oração em nome de Jesus.